Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. E para mais um devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 29 de 5 de 2026. Uma sexta-feira. Nós vamos ler Gênesis capítulo 42. Poderia ser menos complicado, mas quando Deus trabalha não é do seu jeito. Se Deus está no controle é tudo preparado. É assim que Deus faz. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, que está escrito assim. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-o dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não suceda porventura algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram, inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo que os seus irmãos conheceu-os, porém, mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. E José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles, e disse-lhes: vós sois espias, e vieste para ver a fraqueza da terra. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, amém, por tudo que Ele fez, pedindo a Ele direção e revelação da palavra, pedindo que Ele opere no nosso meio, que nós oramos, Deus Ele age com a resposta. E diz assim: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, o que Deus fala não é uma simples palavra, é uma ordem. E quando Deus ordena, tem que se cumprir. E foi assim na vida de José. Aquilo que Deus ordenou sobre a vida dele se cumpriu. Amém. Na sua vida também está se cumprindo e vai se cumprir se ele não se cumpriu. Como está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Poderia ser menos complicado, mas quando Deus trabalha não é do seu jeito. Que Deus ele cumpre aquilo que ele promete. Amém. Está escrito assim: ainda assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Ou seja, faz o que Deus quer. E Deus ele cumpriu o que ele quis na vida de José, amém? Os sonhos de José se cumpriram, como está escrito no versículo 9, que ele lembrou dos sonhos deles, porque o sonho de José era de Deus, amém? Então, os sonhos de José significa promessas de Deus. Então, significa que o que Deus promete na minha e na sua vida, Deus mesmo cumpre. Deus ele se responsabiliza para cumprir, amém? Então Deus ele tem uma grande responsabilidade com você, com a sua casa, com o seu ministério, com seu tudo que te envolve Deus. Tudo aquilo que está sobre a sua vida, que está também sobre o controle de Deus, como está escrito aqui no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: nem passemos para o outro lado. E esse passemos aqui não é uma palavra humana, esse passemos é uma ordem de Deus.
E quando Deus ele ordena, nós temos que obedecer. E o que acontecer no meio do caminho, Deus ele se responsabiliza, amém? Ok, Marcos, capítulo 4, versículo 35. E aconteceu uma grande tempestade e Jesus acalmou. E a ordem de Jesus foi: passemos para o outro lado. E eles obedeceram a Jesus, eles foram passados. E no meio daquela grande tempestade, Jesus ele deu uma ordem para que se acalmasse. E o que acontecer na minha e na sua vida, quando nós estamos em obediência, Deus ele se responsabiliza, amém? É responsabilidade de Deus. E como está escrito aqui no capítulo 5, versículo 1, e chegaram no outro lado do mar, na província dos Gadarenos. Ou seja, nós vamos chegar onde Deus quer. Vamos chegar nas promessas. As minhas promessas Deus cumpre. Deus ele mesmo se responsabilizou na vida de José para cumprir todo o propósito dele, amém? E vai ser assim na minha e na sua vida, amém? Deus ele vai trabalhar, como está escrito no livro de Isaías, para cumprir aquilo que ele tem prometido na minha e na sua vida. Você não está à toa no mundo, você não está sem rumo, sem direção. Você tem um Deus que trabalha por você. E Deus ele é um Deus estratégico, meus irmãos. Assim, do jeito que José sonhou, foi o jeito que aconteceu. E vai ser assim, do jeito que Deus falou na sua casa, vai acontecer. Do jeito que Deus falou no seu ministério, vai acontecer. Do jeito que Jesus falou, em todas as áreas da sua vida, vai se cumprir para a glória do nome dele, amém? Continue com Jesus, que Jesus continua com você. E obedeça a Jesus. E o que aconteceu no meio do caminho, Jesus ele se responsabiliza e acalma toda a tempestade para a glória do nome dele. E os sonhos, né, que significam as promessas que estão sobre a sua vida, vai se cumprir, amém?